Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e neste vídeo estudaremos função exponencial. Seja A um número real maior do que zero e diferente de 1. A função f do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais positivos não nulos, definida por f de x igual a elevado a x, é chamada de função exponencial de base A. A condição de A ser positiva, não nula e diferente de 1 segue que, se A é igual a 1, temos que f de x é igual a 1 elevado a x, que é igual a 1, para todo x pertencente aos reais, ou seja, a função é constante igual a 1. Se A é igual a 0, f de x igual a 0 elevado a x não existe para determinados valores de x. Por exemplo, x igual a menos 1, temos que f de menos 1 vai ser igual a 1 dividido por 0, que não existe, mostrando que para esse caso a função não está bem definida. Se A é menor do que 0, também f de x igual a elevado a x não está bem definida, pois, quando A é igual a menos 2 e x é igual a meio, temos que f de meio é igual à raiz quadrada de menos 2, que não pertence ao conjunto dos números reais. A função exponencial mais importante para a modelagem de fenômenos naturais, físicos e econômicos é a função exponencial natural, cuja base é o famoso número e, que é aproximadamente 2,718.281.828. Para qualquer função exponencial, se o domínio não for determinado, fica subentendido que o domínio é o conjunto dos números reais, a imagem é o conjunto dos números reais positivos diferente de 0 e f de 0 é igual a 1. O esboço do gráfico de uma função exponencial depende do valor de sua base A. Quando A é maior do que 1, temos que a função exponencial é crescente e o esboço é dessa forma. E quando A é maior do que 0 e menor do que 1, temos que a função é decrescente e o esboço é dessa forma. Operando com as propriedades da potenciação, podemos transformar equações exponenciais em igualdade de potências de mesma base, onde a elevado a f de x, que é igual a elevado a g de x, se e somente se f de x é igual a g de x. Potência de expoentes iguais, onde a elevado a f de x é igual a b elevado a f de x, se e somente se a é igual a b, se f de x é diferente de 0, sendo a e b pertencente aos números reais positivos diferente de 0 e 1. Para resolvermos uma inequação exponencial, devemos escrevê-la em potências de mesma base ou em potências de mesmo expoente, procedendo da seguinte maneira. Se a é maior do que 1 e a elevado a f de x maior do que a elevado a g de x, temos que f de x vai ser maior do que g de x, com f de x diferente de 0 e g de x diferente de 0. Se a maior do que 0 e menor do que 1 e a elevado a f de x maior do que a elevado a g de x, temos que f de x vai ser menor do que g de x, com f de x diferente de 0 e g de x diferente de 0. Concluindo as propriedades básicas de uma função exponencial, além das propriedades de potenciação que é apresentada no vídeo, fração e potenciação. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!